Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver as operações de multiplicação e divisão de ângulos por números naturais. Vamos lá? Mas antes, vamos revisar os graus, minutos e segundos, que são as unidades que usamos para medir os ângulos. O grau é a unidade básica para medir ângulos. O minuto e o segundo são os seus submúltiplos. Nós sabemos que 1 grau equivale a 60 minutos, ou seja, podemos agrupar 60 minutos para formar 1 grau. E o mesmo acontece para 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Nas nossas operações, sempre que nós agruparmos mais de 60 minutos ou segundos, nós vamos precisar efetuar uma transformação de unidades. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com 75 minutos. Nós podemos escrever 75 minutos como 60 minutos mais 15 minutos. Assim, esses 60 minutos nós transformamos em 1 grau. Então, 75 minutos é equivalente a 1 grau e 15 minutos. E assim efetuamos a transformação. No próximo exemplo, nós vamos ver como podemos usar a divisão por 60 para efetuar a transformação de unidades. Vamos escrever 200 minutos em graus e minutos. Para isso, vamos efetuar a divisão. 200 dividido por 60. Aqui nós observamos que o quociente é 3, e 3 vezes 60 é 180. Então, temos um resto de 20. Observamos que o quociente vai ser a quantidade de graus, ou seja, temos 3 graus, e o resto, que é 20, vai ser a quantidade de minutos. Então, temos que 200 minutos é equivalente a 3 graus e 20 minutos. Agora, vamos ver como efetuar a multiplicação de um ângulo por um número natural. Nós vamos efetuar cada uma das unidades e, ao final, vamos fazer as transformações necessárias, sempre que ultrapassar 60 minutos ou 60 segundos. Vamos efetuar a multiplicação 25 graus, 35 minutos, 22 segundos vezes 3. Nós armamos a conta observando cada uma das casas das unidades, grau, minuto e segundo. Iniciamos a operação fazendo 3 vezes 22 segundos. Então, nós temos 3 vezes 2, que é 6, e 3 vezes 2, que é 6, ou seja, 66 segundos. Agora, 3 vezes 5, que é 15. Então, colocamos 1 em cima do 3. E 3 vezes 3, que é 9, com mais 1, 10. Então, temos 105 minutos. Finalmente, 3 vezes 5, que é 15, e 3 vezes 2, que é 6, com mais 1, 7, ou seja, 75 graus. Agora, vamos efetuar as transformações de unidades. Começamos por aqui. 66 segundos podem ser transformados em 1 minuto e vão sobrar 6 segundos, pois transformamos apenas 60 segundos. Então, nós somamos. Temos agora 106 minutos. Desses 106 minutos, transformamos 60 em 1 grau, o que vai ter uma sobra de 46 minutos. Finalmente, somamos o 1 grau com 75. E assim, temos a resposta 76 graus, 46 minutos e 6 segundos. Agora, vamos ver uma situação onde vamos precisar efetuar a multiplicação de um ângulo por um número natural. E vamos fazer da forma como nós fizemos no exemplo anterior. Aqui nós temos um triângulo,
que possui um ângulo de 43 graus, 25 minutos e 39 segundos. Mas se posicionamos 4 desses triângulos lado a lado, qual é o ângulo total que formamos? Para isso, vamos efetuar a multiplicação desse ângulo por 4. Vamos lá! Vamos efetuar a multiplicação casa por casa. Começamos 4 vezes 9, 36. 6 na resposta e sobem 3. 4 vezes 3, 12. Com mais 3, 15. Então, temos 156 segundos. 4 vezes 25, nós temos que o resultado é 100, ou seja, 100 minutos. Agora, os graus. 4 vezes 3 são 12 e 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 17, resultando em um total de 172 graus. Agora, vamos transformar 156 segundos em minutos. Para isso, efetuamos a divisão por 60. Aqui, o quociente vai ser 2, e 2 vezes 60 é 120. Então, vão sobrar 36. Lembramos, o resto vai ser a quantidade de segundos e o quociente a quantidade de minutos. Então, nós temos 2 minutos aqui e 36 segundos aqui. Agora, somamos 100 mais 2 para encontrar 102 e vamos transformar 60 em 1 grau. Assim, temos 1 grau e uma sobra de 42 minutos, pois 42 mais 60 é igual a 102 minutos, que é o que tínhamos antes. Finalmente, vamos somar 1 grau com 172 graus, resultando em 173 graus, 42 minutos e 36 segundos. Agora, nós vamos ver a operação inversa da multiplicação, a divisão. Ou seja, vamos dividir um ângulo por um número natural. Dessa vez, nós vamos começar pela maior unidade, o grau. E sempre que houver resto, nós vamos transformar na unidade seguinte. Vamos efetuar a divisão. 55 graus, 16 minutos e 36 segundos, dividido por 3. Começamos pela casa do grau. 55 graus divididos por 3. 5 por 3, o quociente é 1 e o resto é 2. Agora temos 25 por 3 e temos 8 vezes 3, que é 24. Então, temos o resto de 1 grau, ou seja, o quociente é 18 graus e o resto é 1 grau. Agora, esse 1 grau nós transformamos em minutos, lembrando que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, temos um total de 76 minutos para dividir por 3. Vamos lá! 7 por 3, o quociente é 2 e o resto é 1. Agora, baixamos o 6 e temos 16 dividido por 3. 5 vezes 3 é 15, e para 16 temos o resto 1, ou seja, o quociente é 25 minutos e temos 1 minuto de resto. Esse minuto será transformado em segundo. Então, agora nós temos 96 segundos para dividir por 3. 9 por 3 é 3, e não tem resto. E 6 por 3 é 2, também não temos resto. Ou seja, o resultado da divisão é 18 graus, 25 minutos e 32 segundos. Agora, vamos ver um exemplo onde vamos precisar usar a divisão de um ângulo por um número natural. Aqui, nós vamos relembrar a ideia de bissetriz de um ângulo, ou seja, vamos dividir um ângulo em duas partes iguais. Nós iniciamos com esse ângulo, que mede 123 graus, 54 minutos e 22 segundos,
e traçamos a bissetriz. Queremos saber qual vai ser o ângulo resultante, ou seja, qual vai ser o resultado da divisão desse ângulo por 2, pois temos duas partes iguais. Começamos armando a nossa conta e dividindo primeiro a casa dos graus. 12 dividido por 2, temos 6 no quociente e não tem resto. Agora o 3. 3 dividido por 2, o quociente é 1 e nós temos 1 grau de resto, ou seja, 61 graus no quociente e 1 grau no resto. Esse 1 grau nós vamos transformar em minutos, somando 60 ao 54, ou seja, temos agora 114 minutos. E vamos dividir 114 por 2. Começamos pelo 11. O quociente é 5 e o resto é 1, pois 5 vezes 2 é 10. Agora baixamos o 4 e efetuamos a divisão. 14 por 2 é 7 e o resto é 0, ou seja, temos 57 minutos no quociente e, nesse caso, não há resto. Então, a próxima divisão será 22 por 2. Dividimos 2 por 2, que é 1, e 2 por 2 novamente, que é 1, e sem resto, ou seja, 11 segundos é o quociente. Assim, o resultado final da divisão é 61 graus, 57 minutos e 11 segundos. Agora, mais uma situação sobre divisão de ângulos. Dessa vez, o nosso amigo Cauã vai construir um avião de papel e ele recortou uma folha que tem um ângulo de 105 graus e 15 minutos. Para fazer o avião, ele dobrou a folha ao meio e depois ao meio novamente. Quando ele abriu a folha, ele viu algumas marcações de dobra, como essas. Ele observou que as marcações dividiam o ângulo inicial em 4 ângulos iguais e ficou curioso para saber quanto mede cada um desses ângulos. Vamos ajudar o Cauã efetuando a divisão por 4. Vamos lá! Armamos a nossa conta e começamos pela casa do grau. 105 dividido por 4. Iniciamos com 10. Temos que o quociente é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10 vão faltar 2. Agora, continuamos a divisão com o 5. 25 dividido por 4 é 6. E 6 vezes 4 é 24. Então, o quociente é 26 graus e o resto é 1 grau. Esse grau transformamos em minutos. Assim, nós temos 15 mais 60, que resulta em 75 minutos. A próxima divisão será 75 minutos dividido por 4. Começamos pelo 7. 1 vezes 4 é 4, para 7, resto 3. Agora o 5. 35 dividido por 4. O quociente é 8, e 8 vezes 4 é 32. Então, o resto é 3, ou seja, quociente 18 minutos e resto 3 minutos. Aqui, esses 3 minutos vão ser transformados em segundos. E se cada minuto equivale a 60 segundos, nós teremos 3 vezes 60, que é 180 segundos. Então, vamos efetuar a divisão. 180 segundos por 4. Começamos pelo 18. O quociente é 4, e 4 vezes 4 é 16, então sobram 2. Finalmente, continuamos a divisão com o 0. 20 dividido por 4 é 5, e nós não temos resto, o resto é 0. Ou seja, esse ângulo rabiscado mede 26 graus
18 minutos e 45 segundos. Para essa aula era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!